Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convite. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em preces me buscava. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É um instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É um instante em que deves começar. Esquece o tempo, preocupado em ter sorrisos consistentes, facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus, em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição de alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo dos mitos, essa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade.
levantado até este momento, que nós buscamos o pão material e agora, na tua presença, buscamos o pão espiritual. Dai-nos, Senhor, a oportunidade nesta noite de receber as bênçãos que aqui todos nós viemos buscar. Que possamos compreender que o seu amor por nós é muito grande e que nós possamos olhar para o nosso irmão com este mesmo amor. Senhor, gratidão por ter nos trazido até aqui e humildemente te pedir, permaneça conosco, Senhor, nesta noite, que nós possamos abrir os nossos corações e poder deixar a tua luz. Que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. E com esta mesma alegria, nós vamos envolvendo a nossa querida irmã Patrícia, que tão lindamente toca e também vai trazer a mensagem do Cristo nesta noite. Patrícia, todo seu. Boa noite. Como ela disse, meu nome é Patrícia, para quem não me conhece, deixa eu baixar que eu sou baixinha. Então, me ouvindo bem? Hoje nós vamos falar sobre Sirvamos. Sirvamos está no capítulo 29 do livro Fonte Viva. Eu vou ler aqui o que Paulo nos disse na carta aos Efésios. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. No capítulo 6, tá, gente? No versículo 7. O que é servir a Deus, né? A gente precisa primeiro entender o que é servir a Deus. Então, aqui no livro Boa Nova, tem um capítulo aqui que se chama Comunhão com Deus. Então, antes de entender o que é servir a Deus, a gente precisa voltar um pouquinho e entrar em comunhão com Deus. Porque para eu servir, eu preciso ter fidelidade. Para ter fidelidade, eu preciso entender o que é a comunhão com Deus. Comunhão com Deus, eu vou ler aqui o que Jesus falou para os apóstolos. Porque eu não quero falar para vocês o que eu entendi. Eu quero que vocês ouçam Jesus falando para vocês. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. E cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Então aqui Jesus dá um caminho para a gente ter comunhão com Deus. O santuário dentro de nós é a comunhão com Deus. Como que a gente faz isso? É todos os dias, gente. Todos os dias a gente precisa ter comunhão com Deus. A gente precisa aprender a sentir esse amor que Ele tem por nós, que a gente ainda está aprendendo, a gente não sabe o que é, mas a gente precisa desenvolver esse sentimento dentro de nós. Então, o primeiro passo que eu, Patrícia, faço em casa é me recolher, tranco a porta do quarto, fico em silêncio. Por quê? Porque aqui nesse mesmo capítulo Jesus vai falar sobre a intimidade que a gente tem que ter com Deus. E é no nosso silêncio mesmo que a gente cria essa intimidade. Então fala aqui nesse capítulo, onde é o pai que não quer ter intimidade com o seu filho?
Então, nós que somos pai, que somos mãe, como é que a gente vai ajudar o nosso filho se ele não fala o problema dele pra gente? Então, a gente precisa falar com Deus, contar para Ele quais as nossas dificuldades, para que Ele consiga nos ajudar. Porque se a gente não conversa com Ele, Ele não sabe. Então, a gente precisa conversar, contar para Ele. Aonde? Num cantinho, quietinho, contar. Não é uma oração de boca falada, Pai nosso sai do céu. Não é isso, gente. É conversar mesmo. Pai, hoje eu tive um problema dentro da empresa, tive um problema com uma pessoa. Para Ele nos dar sabedoria para a gente lidar com a situação. Porque eu mesmo passo diversas situações que eu não sei lidar. Para educar um filho, eu não sei. Às vezes minha filha pede uma coisa, eu fico perdida. Eu falei, agora, o que eu faço? Então a gente precisa pedir para Deus essa sabedoria e precisa criar essa intimidade com Ele. É importante isso. E para a gente ouvir Deus, gente, é só no silêncio. Quando está naquela turbulência do dia a dia, do trabalho, na correria, a gente não escuta. É muito difícil. Quando a gente está no cantinho, quietinho, no silêncio, é que a gente começa a perceber os pensamentos que vêm dentro de nós. Quais os conflitos que nós temos durante o dia, isso começa a surgir. E às vezes no meio disso é que vem a solução daquele problema, a sabedoria que a gente está pedindo. Então a gente precisa ter essa intimidade com Deus, a gente precisa sentir Ele dentro de nós. E Ele está sempre dentro de nós, nós sabemos disso, somos centelhas divinas, então Ele está conosco. Comunhão com Deus é todo dia, gente, é na hora que acorda, é no trabalho. Passou nervoso, passou estresse, vai para o banheiro, se tranca e pense em Deus. É só pensar, é só sentir. É importante isso para a nossa evolução moral. A gente está aqui para evoluir moralmente, para aprender, relembrar na verdade o Evangelho de Cristo, porque a gente sabe já, mas a gente precisa relembrar. E o Evangelho planta a sementinha aos pouquinhos na gente. É uma sementinha que planta, que hoje eu estou falando para vocês, que ela vai crescer, ela vai frutificar. Mas é aos poucos. Então a gente precisa ter essa comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter fidelidade a Deus. Quando a gente começa de fato a internalizar, ter essa comunhão integral com Deus, a gente começa a entender o que é ter fidelidade a Deus. E ter fidelidade a Deus, eu vou citar algumas histórias, gente, eu adoro história. Quem me conhece sabe, eu adoro uma história. Nesse livro mesmo, Boa Nova, que é do Chico Xavier, tem a história da Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Franco. Então ela esteve aqui com Jesus na época do Espiritismo, ela não era apóstola dele, e ela era muito rica na época. Ela morava numa mansão, ela tinha muitas servas, e o marido dela era uma pessoa difícil de lidar. Então aqui eu vou falar sobre a fidelidade no lar. Então, Joana estava com essa dificuldade dentro do lar e ela vai conversar com Jesus, ela quer contar para ele essa dificuldade que ela está tendo, porque ele deu um caminho, porque ela estava perdida, assim como nós, na nossa vida a gente se sente perdida, ela também estava perdida. Então ela vai lá até Jesus, no momento que ele está sozinho, ele vai e conversa com ela. E ela começa a falar para Jesus, olha, é difícil, porque eu quero levar os seus ensinamentos para o meu marido, ele é uma pessoa muito difícil, ele é uma pessoa intransigente, ele não aceita as minhas ideias, porque o marido dela, gente, ele era muito bem cotado por Herodes, então ele ganhava muito dinheiro, e ele tinha aquele jogo de interesses. Quem é de vendas aqui sabe, gente, como funciona. Por exemplo, se o meu cliente pergunta qual é o meu time, ou se ele fala que é palmeirense, eu sou palmeirense. Se ele fala que é corintiano, eu falo que eu sou corintiana. Por quê, gente? Eu sou vendedora. Vendedor não pode ter time, não pode ter nenhum tipo de política. Não estou mentindo, Carlos? A gente não pode dar opinião de nada, porque a gente tem que ser isento. E o marido dela jogava isso com interesse, porque ele ganhava muito dinheiro com isso. Só que ele era intransigente, ele não aceitava novas ideias. Então a Joana, ela queria levar essas novas ideias, ela queria renovar o pensamento dele, para que ele sentisse esse amor de Deus, esse amor do Cristo, a humildade, né? Ela queria isso. Então ela foi reclamar com Jesus, foi falar do marido. Assim como a gente às vezes reclama, ela foi reclamar também. Aí Cristo, eu vou ler aqui o que ele fala, gente, como eu falei, eu não quero que vocês ouçam o que eu estou falando, eu quero que vocês ouçam Cristo falar. Aí Cristo
vai falar para ela, quando ela fala sobre o marido, da dificuldade, da intransigência dele, Cristo fala para ela assim: ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes com a obra divina na sabedoria e amor. Vai, filha, ser fiel. Então, Cristo ensinou o que é o Evangelho do Cristo. É ser, não é eu aqui falando, eu tenho que ser, eu tenho que vivenciar o Evangelho. Então, Cristo deu um roteiro para ela. Não adianta ela ficar falando sobre o Evangelho para o marido não quer ouvir, mas ela tem que viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho? É amar o marido dela. Então é isso, a gente tem que amar o nosso marido, porque dentro de casa, às vezes a gente tem dificuldade com outras pessoas, com o filho, ou seja, quem mora dentro de casa. Então a gente tem que aprender a amar e entender, porque através do nosso exemplo é que a gente modifica o outro, e não através da nossa fala. Então Jesus aqui deu o roteiro para ela. Como é ser? Aqui vai falar a história de Pedro. Tem um capítulo aqui que chama Velhos e Moços. Mas antes de eu entrar nessa parte do capítulo, eu vou falar da história de Pedro. Jesus, ele foi pregar no lago de Genezaré. E ele era seguido por uma multidão, porque todo mundo queria ouvir Jesus, né? Ele tinha um magnetismo enorme. Então as pessoas seguiam ele e queriam ouvir ele. E Jesus foi lá pregar no lago de Genezaré. Pedro estava sempre com Cristo. Então Pedro estava lá. E Pedro estava ouvindo a pregação de Cristo e observando ao redor, vendo os acontecimentos. Aí Pedro começou a reparar que duas crianças se afastaram da mãe. Aí ele ficou olhando, só observando o que estava acontecendo. E as crianças foram entrando dentro do lago. Aí Pedro olhou e falou: opa. Ele já antevendo o que poderia acontecer, ele se levantou, foi até as crianças, tirou as crianças do lago e ficou com elas durante a pregação inteira, brincou com elas, conversou com elas. Quando a pregação terminou, ele pegou as crianças e levou até a mãe. E a mãe ficou super agradecida, porque a mãe estava muito concentrada na pregação, ela nem percebeu que os filhos não estavam mais do lado dela. Ela ficou realmente ausente. Aí eu me pergunto assim nessa história, né? Quantos de nós teria a atitude de Pedro? De ter a atitude de ir lá, de levantar e ir lá tirar as crianças. De perceber o que poderia acontecer e ir lá fazer. Quantos de nós? E quantos de nós eu estaria sentado no lugar de Pedro, ouvindo a pregação, vendo o que estava acontecendo e criticando a mãe? Olha lá, olha lá, olha lá, as crianças vão se afogar. Não está prestando atenção, olha lá essa mãe, não presta nem para ser mãe. E fica criticando. Quantos de nós tem essa atitude? Em vez de ir lá e ajudar, não, a gente está criticando a mãe. Está criticando o outro que não está fazendo. Quantos de nós? Será que a gente, em qual posição hoje cada um de nós está colocado? A gente se coloca, porque a gente se coloca na posição. Qual de nós? Não é? Tem uma colega minha, essa história é bem recente, tá, gente? Ela foi almoçar no shopping, num restaurante. Quando ela saiu do restaurante, a filha dela viu uma moça segurando no corrimão da escada rolante, ali no parapeito, chorando. E a filha dela falou: olha lá, mãe, acho que ela está tendo crise de pânico. Aí essa nossa colega foi até lá a moça já estava com seguranças, e começou a conversar com a moça. Ela queria entender o que estava acontecendo e se a moça precisava de ajuda. E aí ela falou: você está tendo crise de pânico? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E aí os seguranças falaram para ela: não, ela está tentando se suicidar. E aí a nossa amiga viu o tamanho da responsabilidade que estava nas mãos dela, e ela começou a conversar, falou do amor de Cristo, do amor de Deus. Ela foi envolvendo essa moça que estava grudada no parapeito, pronta para pular, foi envolvendo até que ela soltou com muita dificuldade, abraçou essa nossa colega que chorou. E aí a nossa colega foi persuadindo ela, conversando com ela, falando que ela precisava de ajuda, que tudo passa.
E essa moça foi se acalmando. E essa nossa colega amorosamente falou que a partir daquele dia, ela pediu o nome da moça. Ela faria uma oração pela moça todos os dias. E aí eu me pergunto, né? Quantas pessoas passaram por essa moça e não fizeram nada? Nada. Quantas pessoas passaram pela moça e deve ter olhado, vixe, ela brigou com o namorado. Porque acontece. A maioria de nós é assim, totalmente alienado das coisas ao nosso redor. Quantas pessoas passaram por ali, viram ela com segurança e falaram, já está sendo atendida, tá ok. Nem vou me envolver, estou passeando no shopping, não quero nem problema para mim, hoje é meu dia de folga. Não é? E quantos de nós tomaria a atitude da nossa colega de ir até lá e entender o que estava acontecendo? Quantos? Será que a gente já está nessa situação de ir até lá? Será? É isso que a gente... Ser fiel a Deus é isso, gente. Ser fiel a Deus é dentro de casa. É exemplificando o Evangelho, mas falando não. Ser fiel a Deus é o quê? Por que a gente precisa ter comunhão? Porque a gente tem que estar atento nas coisas ao nosso redor. Então a gente precisa ter Deus dentro do nosso coração para que a gente esteja aberto para ser fiel a Ele e servir a Deus. Isso é servir a Deus. Olha quantos exemplos que eu trouxe aqui, tão simples. E às vezes a gente não está nem aí, não repara, não olha, não vê, não enxerga. Vamos despertar. A gente precisa sair de dentro de nós. A gente está num mundinho de egoísmo tão grande que a gente não olha nem o nosso vizinho. A gente não olha dentro de casa. Às vezes tem um filho com problema e a gente não vai nem conversar. Então a gente precisa sair desse egoísmo que a gente tem, esse egocentrismo de achar que o mundo gira ao nosso redor e olhar para fora de nós. Eu vou voltar um pouquinho na história de Pedro aqui, do capítulo que chama Velhos e Moços. Nesse capítulo, Pedro está muito triste. Então, Pedro vai conversar com Jesus. Por quê? Porque ele está velho. Ele não serve para mais nada. É isso que ele pensa. Então, ele vai conversar com Jesus. E Jesus, por quê? Porque tem o João Evangelista, que é super jovem. Tem energia para dar e vender. E Pedro é velho. Então, Pedro está triste. Ele vai falar para Jesus, Jesus, eu não sirvo para mais nada. Me deixa, eu não sirvo para ser seu apóstolo. Eu estou velho, já ultrapassada. Eu não consigo mais ter essa energia, trazer essas novas ideias. Eu não consigo. Então, Jesus vai e fala para ele que a velhice está nos velhos. É só no corpo. O nosso espírito, ele é sempre jovem. Então, cabe a nós renovar dentro de nós. Nós estamos sempre prontos. Não importa a nossa idade, para servir a Deus, para amar a Deus e para ter comunhão com Deus. Não importa a nossa idade. Eu vou contar, eu recebi um vídeo, gente, tocou muito, muito no meu coração, até chorei nesse vídeo. É uma moça que arrumou um emprego numa casa lá em cima na montanha. Ela cuidava da casa. E aí ela chegou para trabalhar nessa casa e ela viu que não tinha água na casa. Ela falou, puxa, como eu vou limpar essa casa sem água, né? A água tinha um rio lá embaixo da montanha. Aí o que ela fazia? Ela pegava um bambu, botava um balde de cada lado e descia toda a montanha no rio, pegava e enchia os 2 baldes, subia a montanha até a casa, para poder limpar a casa. E isso foram sucedendo dias, anos, até que um dia, um dos baldes ela percebeu que estava rachado. Mas ela continuou usando o balde. Só que toda vez que ela enchia os 2, quando chegava lá em cima, um balde estava cheio, o outro estava só pela metade, o rachado estava só pela metade. E esse balde rachado percebeu que ele já não estava valendo muita coisa, porque ele só chegava com a metade. E ele foi se entristecendo. Um dia, quando ela chegou no rio, ela foi encher os 2 baldes e o balde rachado falou para ele, olha, me deixa aqui que eu não sirvo para mais nada. Você me enche, quando eu chego lá em cima, eu só estou pela metade. Essa minha rachadura está te atrapalhando. Me deixa aqui algum outro balde para te ajudar mais. Aí ela falou assim, olha, eu acho que você não está vendo direito. Sai de dentro de você e olhe no caminho. Aí ele ficou intrigado, falou, caramba. Aí ela foi encher os baldes e subiu toda a montanha. Quando ela chegou lá em cima na casa, ela perguntou para o balde rachado, e aí, o que você viu? Aí falou assim, bom, eu vi que do lado do caminho que eu estava, as plantas estavam floridas e do outro lado elas estavam secas.
Aí a moça falou, tá vendo? As nossas imperfeições não vão nos definir, porque a sua imperfeição fez com que do lado do seu caminho fosse inteirinho florido e do outro lado estava seco. Então, mesmo do outro balde secando tudo, você foi mais importante para aquelas plantas do que o outro balde que era perfeito. Então, as nossas imperfeições fazem com que a gente consiga olhar ao redor, porque às vezes a gente fala, puxa, eu não consigo, eu não presto para mais nada, ou não, eu sou muito imperfeito, e a gente quer ser perfeito para chegar, para começar a fazer alguma coisa. Eu quero ser perfeita para tocar violão. Se eu pensasse assim, gente, eu não estava aqui. Então a gente vai alcançar a perfeição ao longo do caminho. Então, não importa se vocês têm imperfeição, sirvam a Deus. Deus nos envolve tão amorosamente, é tão gostoso sentir esse envolvimento dessa comunhão. Ser fiel a Deus é tão mais gostoso, gente. Porque o mundo lá fora está prontinho para nos engolir, está prontinho para nos abocanhar. É só você sair ali, ó, prontinho. E Deus não, Deus espera a gente amorosamente, a gente ir até Ele. Então vamos até Deus, vamos sentir eles, vamos ser fiel a Deus, vamos servir. E servir, gente, é trabalhar. Trabalhar é atitude, é olhar o outro, olhar o próximo. É isso o mais importante. Então, estarmos conectados com Deus faz com que a gente sirva a Ele naturalmente. Não é sofrimento, gente, não é sacrifício, é amor. A gente precisa, o mundo precisa de amor. A gente precisa levar todo esse amor que nós já temos dentro de nós. Então, cuidado com os pensamentos negativos, pessimistas, não presta para mais nada, cuidado com isso. Vamos sair dessa vibração tão negativa, porque a nossa vibração cria uma egrégora no planeta. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Aí você pensa, mas sou só eu? E daí? Só o meu pensamento vai tirar toda essa egrégora? Vai, gente, porque é um conjunto. Então vamos procurar nós vibrar, e não é só aqui, porque aqui a gente tem essa proteção, essa egrégora, a gente tem um monte de amigo espiritual aqui protegendo a gente, mas e lá fora? E lá no mundo? Qual é a nossa parte no mundo? Não é vibrar amor? Não é praticar o Evangelho do Cristo? Não é ter junto com a gente? A gente não quer tanto ter o Cristo ao nosso lado? Nós mesmos afastamos Ele da gente. Então vamos vibrar amor, alegria, compreensão. Para de assistir porcaria na televisão. Para, gente, senão a gente fica pensando que o mundo está pior. Ele não está. Olha na época de Roma. Como que era lá onde tinha o Coliseu, que tinha os leões? Nós temos leões hoje? Está todo mundo sendo jogado lá? Não. Melhorou muito, é isso que a gente tem que olhar. O Onofre fala uma frase que eu amo. Cristo não quer saber o que eu fiz daqui para trás. Ele quer saber o que eu vou fazer daqui para frente. E daqui para frente é plantar o Evangelho. Praticar o Evangelho. É praticar, é ser, não é falar. Cristo veio exemplificar. É isso que a gente tem que fazer. Gente, obrigado por vocês sempre estarem ouvindo. Eu espero que assim de coração. Eu amo vocês. Vamos amar esse mundo, gente. É bom demais. Obrigada. Então, depois deste banquete de luz, na qual a espiritualidade nos ofertou através da nossa querida irmã Patrícia, que possamos levar este amor que aqui a espiritualidade despejou sobre cada um de nós, aonde quer que nós estejamos, em nossos lares, nos nossos trabalhos, nas ruas, e assim poder ser exemplo igual Cristo foi. E assim que Jesus nos acompanhe de volta aos nossos lares e lá permaneça com cada um de nós. Muito obrigada a todos, muito obrigada, amigos espirituais, por nos envolver nesta simbiose de amor.
Que assim seja. Graças a Deus.